A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 3. Espero que você já tenha lido esse capítulo para que fique mais oportuno. Olha só que bacana. Nós vamos ver que Jesus, em outro sábado, entra numa sinagoga e ele vai ministrar, a palavra ali. Quando ele chega ali, tem um homem com a mão mirrada, que os fariseus já tinham colocado ele ali para tentar Jesus, para vamos ver se ele vai curar no sábado. E Jesus, conhecendo a intenção deles, chamou o homem para o meio da sinagoga e falou assim: é lícito fazer o bem ou o mal aos sábados? É lícito salvar alguém ou matar alguém no sábado? E aí ele mandou o homem estender a mão e logo curou o homem. E eles ficaram calados, sem ter o que falar, porque o que Jesus falou acabou com os argumentos dele naquele momento, né? E eles vão em secreto, né? Os fariseus, junto com os herodianos, entram em conselho para planejar um jeito de matar Jesus. Jesus sai dali e ele vai com seus discípulos para a beira-mar. E ali Jesus já estava muito conhecido. Todas as cidades praticamente vizinhas já conheciam. Nós vamos ver que uma grande multidão vem da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, de Tiro e de Sidom, para encontrar Jesus. Imagine a multidão, gente, era muita gente, né? E Jesus ordenou que os seus discípulos, para esses momentos, tivessem sempre um barquinho preparado para que não oprimisse ele e ele conseguisse dar a palavra, ministrar a palavra. E ali Jesus anunciava o reino, curava, libertava, e muitos demônios gritavam: tu és o Filho de Deus! E Jesus repreendia e ameaçava eles: calam-te, porque ainda não é chegado o tempo. E Marcos, ele fala muito sobre isso, sobre que os demônios estavam sedentos para falar que ele era o Filho de Deus e a humanidade não acreditava, ele contando isso. E os demônios já sabiam, né? Olha que coisa profunda, né, gente? Nós vamos ver também que Jesus, depois disso, ele sobe ao monte e escolhe alguns homens para subir, e lá ele elege 12, os seus 12 discípulos. Ele derrama sobre eles a autoridade de curar, a autoridade de pregar o evangelho, a autoridade de expulsar demônios sobre a vida deles. E essa autoridade está até hoje sobre a nossa vida. Creia que você pode orar pelo seu vizinho, por alguém da sua família, por alguém que está necessitando de uma cura, de uma libertação, e o Senhor vai te usar, porque o Espírito Santo está sobre nós e foi liberada essa autoridade ali no monte sobre os seus discípulos, e nós somos o quê? Discípulos de Cristo. Glória a Deus por isso. Nós vamos ver também que depois disso, Jesus entra numa casa e a multidão novamente vem com força até essa casa, de uma forma que é tanto trabalho, tanta coisa para Jesus ministrar, Jesus curar, libertar, que ele e os seus discípulos não conseguem comer. A Bíblia vai dizer que eles não conseguiam nem comer o pão, de tanta obra de Deus que eles estavam fazendo ali. Só que a família de Jesus, os parentes ouvindo isso, vão até ele e tentam amarrar, tentam prender ele, diziam: ele está fora de si. Aqui é uma parte muito profunda. Quantas vezes nós que aceitamos Jesus, que estamos prestes a aceitar, estamos apaixonados por Cristo, pessoas da nossa família mesmo vão dizer: ele está louco, ele mudou de atitude, não é a mesma pessoa, está fora de si. Jesus sofreu isso também dentro da família dele, mas o que ele queria era fazer a vontade do Pai, e assim ele fez. E que nós possamos fazer também, não olhar para o que os outros falam, mesmo que seja da nossa casa, se a gente estiver no centro da vontade do Senhor, que a gente continue, né? Nós vamos ver que os escribas, eles diziam também: olha só, Jesus só fazendo bem, só curando, libertando, a família querendo prender. Aí passou um tempo, os escribas falando que ele estava cheio de Beelzebu, que ele expulsava o diabo, pelo príncipe do diabo. Olha isso. Aí Jesus
né, com autoridade, fala para eles: nossa, Satanás, ele pode estar dividido no seu reino? Se ele estiver dividido, o reino dele não subsistirá. Como pode Satanás expulsar a Satanás? Jesus foi bem claro ali. E ele fala no versículo 27, ó, no versículo 27, ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Jesus disse assim: eu entro sim na casa do valente, eu prendo o valente, eu repreendo o valente que é o Satanás e roubo tudo que ele colocou de ruim na vida das pessoas e dou a libertação a elas. Esse é o nosso Jesus, aquele que veio para libertar, aquele que veio para amarrar Satanás, para destruir Satanás e para declarar libertação e vida sobre cada um de nós que estávamos presos, que estávamos algemados, mas o Senhor nos libertou. Glória a Deus por isso, e eles não entendiam. E falavam que Jesus estava com o espírito imundo. E Jesus fala assim, olha, qualquer homem que falar várias blasfêmias, pecado contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas contra o Espírito Santo não haverá perdão. Este será réu de morte, réu de juízo. Então, que nós não venhamos blasfemar contra o Espírito Santo, mas tenhamos a consciência do que o Espírito Santo faz é de Deus e não do diabo. Não venhamos atribuir aquilo que é santo a Satanás, né? É isso que Jesus quis dizer. Em seguida, nós vemos que chegaram os irmãos e a mãe de Jesus e manda chamar Jesus, que eles estão do lado de fora. E aí Jesus fala bem assim: quem são meus irmãos e minha mãe? Não são aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Esses sim são meus irmãos e minha mãe. Jesus aqui não quis diminuir a mãe nem os irmãos dele, mas quis mostrar que para cumprir a palavra de Deus, ele abre mão de tudo e coloca o Senhor em primeiro lugar. E aquelas pessoas que estiver fazendo a mesma coisa, esses serão seu irmão e sua mãe. Que Deus possa abençoar o seu dia em nome de Jesus.